Olá, seja muito bem-vindo à aula número 1 aqui do nosso portal e do nosso canal no YouTube. Meu nome é Douglas Gaspar e eu vou te ajudar a criar automações inteligentes utilizando inteligência artificial e sem nenhum código, apenas com ferramentas no Code. E na aula de hoje, nós vamos entender o mapa, entender o caminho, a trilha para criarmos automações inteligentes sem utilizar códigos. Então, para começar, esse daqui é o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve nele e depois dessa aula, acesse a nossa aula zero, onde eu te apresento como você ter acesso a todo o meu conhecimento através de uma ferramenta chamada Obsidian. Além dessa aula zero, as aulas aqui do nosso canal, elas são exclusivas aqui do nosso portal Hub Web. Então aqui você tem acesso ao meu segundo cérebro, você tem acesso à trilha de automações inteligentes, ferramentas de IA, e também tem alguns bônus como WP Admin, ferramentas extras. Vamos estar montando algumas trilhas e dentre essas trilhas nós vamos começar com a trilha de automação inteligente. E para falar dessa trilha, nós vamos utilizar o Flowise, que vai ser a ferramenta que vai ser introduzida aqui nessa aula. E além do Flowise, nós vamos falar das ferramentas que você precisa aprender para criar chatbots inteligentes, agentes, automações, tudo isso utilizando inteligência artificial. Então, se você é um desenvolvedor web, se você é um web designer, se você é um empreendedor, se você não tem muita familiaridade com o código, não se preocupe, o Hub Web é para você. Por quê? Porque essas ferramentas, elas são 100% no code. E o Flowise, ele é baseado no principal framework, no principal conjunto de ferramentas de criação de agentes de IA. E nessa aula, você não só vai aprender o que é o Flowise, o que são esses agentes, o que é inteligência artificial. Essa aqui vai ser uma aula que vai abrir a sua mente e vai te introduzir ao mapa das automações e do no-code com inteligência artificial. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro passo da trilha de inteligência artificial e automação. Então, antes de nós irmos para o próximo passo, agora que nós já introduzimos a ferramenta principal, existem alguns conceitos que você precisa ter em sua mente. O primeiro, que é IA, o que é inteligência artificial. Por quê? Porque isso daí é um assunto muito complexo e é muito difícil, porque é difícil você definir o que é inteligência. Então, para o nosso caso, para a gente não perder tempo com variações, com filosofias, o nosso caso aqui é apenas entender a questão da máquina para criar automações inteligentes, para criar códigos, para utilizar ferramentas que não precisam de códigos. Então, no nosso caso, nós vamos utilizar a inteligência artificial como a ciência da computação focada na criação de sistemas de máquinas capazes de realizar tarefas que nós vamos definir aqui, que inteligência artificial vai ser máquinas realizando tarefas que normalmente seriam realizadas por seres humanos. Como assim? Compreender o contexto, compreender, escrever um texto, criar uma imagem. E nesse conteúdo de inteligência artificial, ele é bem extenso e ele vai muito além do que nós vamos focar aqui, que é inteligência artificial generativa. Então, vindo aqui no meu segundo cérebro, lá no Obsidian, se você é membro, você já tem acesso a ele. Aqui, ó, em IA, você tem essa pasta aqui no portal, que abre na pasta Estudo, e tem aqui uma pasta chamada de IA. Aqui nessa pasta, você tem a opção Comece por aqui, e aqui eu recomendo que você
dá uma estudada nesse curso aqui, que foi por onde eu comecei, que apesar das aulas terem sido gravadas em 2020, ele é um ótimo curso e, além disso, ele foi atualizado em agosto de 2023, dados. E aqui você vai compreender o que realmente é inteligência artificial, você vai entender mais sobre machine learning. Por quê? Porque nós vamos focar somente em inteligência artificial generativa, mas tem as inteligências artificiais tradicionais, que já estão aí há muito tempo, tipo inteligência, reconhecimento de imagens, carro autônomo, rede social, tudo isso daí tem inteligência artificial envolvida. Só que dentro do que nós vamos ver aqui, nós vamos estar entrando em IAs generativas. E aqui dentro nós vamos ver um pouco melhor o que são essas IAs, mas esses conteúdos são conteúdos complementares. O nosso foco aqui vai ser no Flowise, em criar automações e também entender como é que funciona esse mundo do no-code. Aqui é só uma introdução. E como eu prometi um mapa, eu vou mostrar aqui para vocês toda essa trilha. Então, esses conhecimentos prévios vão te ajudar a separar uma coisa da outra, inclusive a te ajudar a utilizar melhor as IAs generativas para você ter melhores respostas. Então, aqui você também tem uma outra nota falando sobre machine learning e o poder também das IAs generativas. Quando a gente fala em IA generativa, o nome já diz, né? É aquelas inteligências que geram alguma coisa. Então, ela tem a capacidade de criar novos conjuntos de imagens, textos, em coisas pré-existentes. Então, é por isso que elas precisam de uma grande base de dados. E o mais famoso de todos é o grande GPT, que é o ChatGPT, é a principal IA generativa. Além disso, temos outros tipos de IA generativas, como o Midjourney, que serve para criar imagens. Temos também o Leonardo IA, que é uma inteligência artificial que tem ali a opção de criar imagem, criar vídeo, editar imagem. Temos o próprio Canva. Você também, dentro dele, você tem inteligência artificial para editar imagem, criar imagem e editar vídeo. E assim, se você for ver, nós temos diversas outras ferramentas. Inclusive, aqui no nosso canal, toda sexta-feira, a gente tem postado o build public do Método Acre, que também é uma ferramenta de IA generativa. Ele gera ali os planos de marketing e ajuda, através da inteligência artificial, a você criar campanhas, a você criar textos, a você já criar tudo otimizado. Então, é nesse tipo de inteligência artificial que nós vamos estar focando. E para entendermos esse tipo de inteligência artificial, eles têm o que nós chamamos de prompt. O que é um prompt? Um prompt é um comando de texto. Mas diferente da programação, que você tem comandos já pré-definidos através de uma linguagem, o prompt ele funciona como uma linguagem natural. Como assim, Douglas? Uma linguagem natural? Então, para você mandar o comando para a sua máquina, você não precisa aprender uma linguagem de programação específica. A própria linguagem que nós conversamos entre seres humanos, a máquina interpreta aquilo, entende aquilo, retraduz ali para o binário e responde de forma, vamos dizer assim, de forma natural, como se fosse uma resposta de um ser humano. Tem uma pequena diferença que nós vamos ver mais para frente, mas o prompt é o comando que você vai utilizar naquela caixinha ali do ChatGPT para fazer a sua pergunta. Por isso que o ChatGPT popularizou tanto, porque qualquer pergunta vai sair uma resposta. Não significa que vai ser uma resposta certa. O prompt é exatamente o comando na linguagem natural. E para você que está aí no meu segundo cérebro, você vai ter aí a pastinha de IA com todos os meus estudos aí, ó, desde 2023. Aqui também tem, já viu um pouco de inteligência artificial, já viu alguns conceitos de prompt, já vimos o básico. Vamos entender agora o que é um agente. Isso daqui é uma forma muito mais avançada e através desse
desse desenho, através desse mural aqui que eu vou explicar, é necessário que você entenda esse fluxo, porque é esse fluxo que nós vamos utilizar lá dentro do Flowise, mas na prática vai ser um pouquinho mais simples. Entretanto, apesar de ter essa complexidade aqui, dessas setas, você só precisa entender o conceito. Você não precisa entender por debaixo dos panos. Até porque nós vamos utilizar uma ferramenta chamada Flowise, que é uma ferramenta que vai nos ajudar a simplesmente fazer como está nessa imagem. Encaixar uma coisinha na outra, encaixar um dado no outro. E se você entender muito bem esse conceito, você vai conseguir construir seus próprios agentes, você vai conseguir construir basicamente de tudo. Hoje em dia, dica de ouro. Hoje em dia, se você entende a base, entende o conceito, entende como funciona, existe ferramenta para tudo. Por quê? Porque tem ferramenta para todas as coisas que antigamente eram difíceis, hoje tem ferramentas que são como Legos. E o conceito aqui que nós vamos utilizar no Blazor é bem parecido com isso. Entretanto, a gente precisa entender o que são esses agentes. Então tá aqui, eu vou dar um zoom aqui para vocês lerem melhor. Os agentes, são sistemas autônomos projetados para realizar tarefas específicas de forma independente. Eles utilizam técnicas de IA, como aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, para interagir com o ambiente e tomar decisões baseadas em dados. Então, essa definição aqui, apesar de simples, ela pode ser explicada com isso daqui. Agora, vamos entender o que é o agente. O agente aqui são sistemas. Então, esse daqui, esse quadro aqui, quadro maior, é o nosso agente. Dentro do nosso agente, nós precisamos definir algumas coisas. A mais importante de todas elas é essa daqui. A mais importante de todas elas é esse aqui, o nosso modelo. O que é o modelo dentro do agente? O modelo é literalmente a linguagem ou a inteligência artificial que vai rodar por debaixo dos panos. O modelo de inteligência mais famoso é esse aqui, é o da OpenAI, o ChatGPT, o GPT. Mas temos outros, a gente tem o Gemini, esse aqui é o da Facebook, tem o do Elon Musk, tem diversos outros modelos, tem modelos open source. Primeiro, o agente precisa de um modelo. Quando você definir o modelo, você também você vai ver que dá para trabalhar com vários modelos também. Quando você definir um modelo, você vai definir aqui o prompt base. Então, o que é esse prompt base? É a base da função do seu agente. Lembra? É o comando que o seu agente tem que ter. Então, sempre que esse modelo for rodar, basicamente, ele vai rodar baseado nesse comando aqui. Depois que você definiu o modelo, definiu o prompt, o agente ele precisa de uma memória. O que é essa memória? É aonde ele vai guardar essas informações. Porque, diferente de um chat, o chat pode simplesmente esquecer tudo, que ele vai recomeçar dentro do zero, porque ele já tem um fluxo montado. Os agentes, eles não terão esse fluxo. Então, é necessário que a gente guarde essas informações numa memória. Então, por exemplo, no chat, se você entrar lá no chat para pagar a conta, vai estar lá a opção 1, 2, 3, o que você deseja, falar com suporte, segunda via, pagar a conta. Você vai lá e escreve 2, segunda via. Vai lá, bota o 3, falar com suporte. Voltou no outro dia daquele agente, vai ter as mesmas opções. Não guarda isso. O agente de IA, ele não vai ter essas opções, por quê? Ele vai guardar isso numa memória, então ele vai saber com o que ele está falando. O prompt base está definido, está guardando, tem informações guardadas na memória, mas também tem uma base de conhecimento. Isso daqui é crucial para o funcionamento do agente. Por quê? Porque vamos supor que a gente escolheu aqui o Llama. O Llama, ele tem uma base de conhecimento específica da qual ele foi treinado. Mas é bem provável que ele seja muito pior do que o ChatGPT quando for responder em português. Porque o Llama tem pouco treinamento, a versão, não sei a versão, não testei a última versão, mas ele tem menos treinamento do que o ChatGPT
na língua portuguesa. Então, as respostas dele em português são piores. Mas significa que não vai dar para usar o Llama? Muito pelo contrário. Vai dar por quê? Porque a gente vai criar aqui uma base de conhecimento. Então, nós podemos treinar, fazer isso aqui basicamente seria quase que um fine tunnel, mas complexo. Por quê? O que a gente vai treinar? O que vai ser as respostas, como ele deve responder, da onde ele vai buscar as respostas. Isso daqui vai ser a nossa base de conhecimento. Então, esse prompt base vai usar essa inteligência como modelo para resposta. Essas inteligências como modelo para resposta. Mas ele vai buscar primeiro na base de conhecimento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma pizzaria e você colocou os nomes da pizza, o nome das praias da sua cidade. Eu moro aqui, tem bastante praia, então cada pizza é o nome de uma praia. Isso não vai ter aqui, não vai ter nem na internet, nem em lugar nenhum. Por quê? Porque é algo muito específico. Então, você precisa colocar aqui na sua base de conhecimento o nome das praias, dizer de quais sabores elas são e dizer o preço. Para quando o prompt for rodado, ele busque aqui, nessa base específica. Por fim, temos aqui, ferramentas. Então, essa parte aqui de ferramentas vai ser as integrações que o seu agente vai responder. Vai ser um bot, vai estar no Typebot, vai estar no Flowise, vai estar no Flutterflow, vai estar no WordPress. Então, o seu agente ele tem as ferramentas onde ele vai interagir dentro de um todo. Então, tudo isso daqui é um agente. E como é que nós vamos criar esse agente? Nós vamos utilizar o Flowise, porque lá nós definimos o modelo, lá nós definimos o prompt, definimos as ferramentas, definimos memória, definimos também a base de conhecimento. Agora, o usuário vai entrar em contato com o nosso agente. Para o usuário entrar em contato com o nosso agente, ele vai ter o seu user prompt. Não necessariamente vai ser um prompt, pode ser um comando, pode ser uma palavra. Então, quando o usuário acionou esse agente, ele vai direto para a ferramenta que conecta o nosso agente ao usuário. Então, mandou aqui, essa ferramenta vai jogar as coisas para o Prompt Base e o Prompt Base tem todas as conexões a partir dele. Vai escolher o modelo, vai escolher a memória e vai filtrar baseado na sua base de conhecimento específica. Mas, para fechar, nós precisamos treinar essa base de conhecimento, nós precisamos... Eita, coloquei o errado. Nós precisamos treinar essa base de conhecimento. E para isso, nós vamos começar aqui embaixo, através dos dados. Quais dados vamos utilizar para treinar essa base? Pode ser PDF, pode ser texto, pode ser um site, pode ser diversas coisas. Então, você precisa dos dados para treinar essa base. Depois, nós vamos tratar esses dados para criar um embed dessa base. E, por fim, com o próprio Flowise, falei besteira. E, por fim, nós podemos usar bancos vetoriais para criar a nossa base de conhecimento. Então, a nossa base de conhecimento vem desse banco de dados vetoriais aqui. Então, a gente vai entrar mais a fundo quando a gente estiver na prática, nos bancos vetoriais, mas você pode ficar tranquilo que o Flowise, ele não é um banco vetorial, mas ele conecta com diversos outros bancos de dados vetoriais para esse treinamento funcionar. Então, dentro do Flowise, você consegue manter uma base de conhecimento. Você consegue também cortar isso daqui e jogar uma base de conhecimento em PDF. Também dá, mas é claro que vai ter um pouquinho menos de performance. Performance eu acredito que nem vai dar para sentir, né? Mas vai ser um pouco mais limitado. Entretanto, aqui, usando isso daqui, você vai economizar dinheiro. Porque os dados vetoriais é isso daqui e isso daqui de uma forma mais fácil para o seu agente entender. Então, pessoal, isso daqui é um agente e é isso daqui que nós vamos fazer com o Flowise. Pessoal, antes de fechar essa aula, a gente precisa entender uma diferença básica entre chatbot
e o agente te guiar. Então, vamos começar pelo chatbot, porque quase sempre os agentes vão estar trabalhando dentro de um fluxo de chatbot. Mas aqui um bom exemplo, o Typebot é um bom exemplo do que é um bot. Um bot é isso daqui, ó. É um fluxo que você vai criar baseado em condições. Então, você pode adicionar um agente dentro do seu fluxo, mas não significa que o seu fluxo, que o seu agente é um chatbot, apesar dele estar dentro do fluxo. Por quê? Porque o chatbot, ele tem esse chat mesmo, ele tem essas condições. Então, ele manda mensagem, ele espera o input, ele não compreende, ele é limitado. Já o agente, ele compreende o contexto para o qual ele foi criado e vai responder. Já o chatbot, ele já tem um fluxo. Então, dependendo aí do que você precisa, às vezes o chatbot já resolve. Se for algo muito simples, por exemplo, fazer um agendamento. Apesar de dar para fazer um agente para fazer um agendamento, é algo bem simples, porque você já tem os dias pré-definidos e você já tem as datas. Então não precisa compreender. O cara só quer ali agendar. Você pode criar um fluxo de chatbot que vai ser só com aquilo. Passou daquilo, simplesmente não funciona. E também vai ficar muito mais barato. Você não vai gastar dinheiro para o processamento de máquina para responder as datas já pré-definidas. Então, o agente, ele está dentro de um chatbot, mas o chatbot tem um fluxo, enquanto o agente, ele trabalha, vamos dizer assim, com contexto. E é uma coisa para você ver, dá uma olhada no flowwise.com e dá uma olhada no typebot.io, que aí você vai ver realmente para que funciona um agente, como eles trabalham com a gente e como eles trabalham com o chatbot. Agora, finalmente chegamos no grande final, que é a conclusão desta aula. E também, agora eu vou estar te entregando um mapa da automação e do no-code para inteligência artificial. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, nós vamos dividir em 6 níveis, mas vamos falar que vai ser 5, porque o primeiro nível é o nível 0. Então, o primeiro passo é simplesmente o mais simples de todos, ChatGPT. Só que o ChatGPT, hoje a gente vai chamar ele de 0, porque até mesmo a versão gratuita do ChatGPT já está no nível 1. Como assim? O nível 0 são as ferramentas de LLMs, que são a base, o próprio conhecimento da máquina. Então, o primeiro nível é o ChatGPT só com LLM, sem memória. Hoje já tem memória dentro do ChatGPT. Então, o nível 1 é o LLM, a sigla LLM é Language Large Models, grandes modelos de linguagens. Então, o nível 1 do nosso mapa são informações em memória. Então, a inteligência artificial consegue guardar alguns dados que são importantes, que vão contextualizar as respostas. E, para isso, o próprio ChatGPT é o nível 1 e não mais o 0, porque a memória nós já temos dentro da versão gratuita. Então, o primeiro nível tem memória. Então, os grandes modelos de linguagem têm memória. O nível 2, vamos aqui para o ChatBase. O que seria o nível 2? O nível 2 são agentes com dados personalizados. Mas, Douglas, dá para colocar dados personalizados lá no ChatGPT. Só que aqui, o ChatBase, ele é uma das ferramentas mais famosas, porque ele vai de uma forma muito simplista. Você consegue adicionar PDF, o seu site, você consegue adicionar várias coisas ali, e você consegue criar o seu chatbot ultra personalizado. Então, é um pouco além do que o próprio ChatGPT entrega, e é
e você consegue fazer com os dados do seu website, com dados de PDF. É bem legal mesmo. E esse seria o nível 2 aqui. Então você pode dar uma olhada. Todos os links das ferramentas que eu vou estar apresentando vão estar na descrição do vídeo. O próximo nível agora, que é o nível 3, é o nível de ferramentas. Então nós temos aqui o nível 0, que é só o modelo. Temos o nível 1, que é o modelo, guardando na memória. Temos o nível 2, que é onde a gente pode implementar mais conteúdos dentro dessa memória. Então a gente pode criar uma própria base de dados. E temos agora o nível 3, que é onde a gente pode ir além. A gente faz tudo dos modos anteriores, mas faz conexões entre ferramentas. DeFi é uma ferramenta bem parecida com o Flowise, que eu falei aqui no começo, só que ele está no nível 3. Por que ele está no nível 3? Porque ele é muito superior às outras ferramentas, que com ele você consegue conectar outras ferramentas, você consegue conectar mais de um workflow. Então você, se isso acontecer, conecte nisso e faça isso. Então você cria os agentes baseados em eventos, para ser mais específico. É uma ferramenta bem robusta, você pode conectar com diversas ferramentas, aí você vai ter um nível a mais, você vai jogar ali, você vai poder verificar seus e-mails, seu Google Drive, e utilizar isso daí de forma muito avançada. Já o nível 4 é o nível que faz tudo isso com mais uma coisa, que é o Flowise. O Flowise, ele faz tudo aquilo que a gente viu, ele tem integrações API também, integra tudo aquilo, só que ele tem um ciclo. Ele consegue fazer os agentes se autoavaliarem, ele pode repetir o loop se necessário, ele tem muito mais opções. E além disso, nós temos o nível 5. O que diferencia o nível 4 do nível 5? É que esse autofeedback é como se você fosse um loop, se algo deu errado, tentar depois. É como se faltou alguma coisa, deu um erro, jogar para um outro workflow. Mas o nível 5 é um nível de multi-agente, pequenos agentes especialistas por tarefa. Então, por exemplo, no método Acre. Do método Acre, hoje, nós estamos no nível 4. Por quê? Porque nós temos um único agente. Lá nós temos o seu gerente de marketing. E você replica outros agentes de marketing com a mesma tarefa. Mas no futuro, nós podemos implementar muito mais agentes dentro dessa ferramenta. Então, você pode criar com o Flowise um gerente de marketing, um web designer, um social media, assim vai. Aí, esses multigerentes, eles conversam entre si e cada solução vai sendo fatiada para cada um deles. Então, o Flowise vai ser a ferramenta que a gente vai trabalhar desde o nível 1 até o nível 5. Então, esse daqui seria o nosso mapa, seria a nossa trilha, né? Então, seria o 0, os LLMs, nível 1, memória, nível 2, RAG, que seria a base de dados, você criar uma base de dados personalizada. O nível 3, os agentes com ferramentas, então você colocaria essa base mais inteligente adicionando ferramentas para ir para outros lugares. O nível 4, essa base inteligente com ferramentas com auto-feedback, sendo mais complexa, indo para outro ciclo, repetindo o ciclo. E, por fim, o maior nível de todos, na atualidade, o de multi-agentes, que você trabalharia com pequenos agentes, cada um com uma função específica, mas todos eles conversam entre si. Então, o gerente manda no social media, que vai para o designer, que vai para o redator, que vai para o copywriter e volta para o gerente. E você faz um ciclo inteiro. Para você que está acompanhando o Building Public, é por isso que o logo do método Acre agora virou um círculo. Porque é um ciclo mesmo. Tudo vai virando um ciclo. E você automatiza isso. E na próxima aula, nós vamos ver como instalar o Flowise. Mais a fundo, eu vou te convidar. Mas se você quiser ir mais a fundo, eu vou te convidar a acessar o nosso portal
Hub Web. Se você for um membro aqui do nosso portal, além de você ter acesso a essas aulas de julho vão ser gravadas e deixadas dentro do nosso canal do YouTube para sempre. Mas a partir do próximo mês, as continuações, as próximas aulas semanais, elas vão sair do ar e vão entrar aqui dentro do nosso portal. Então só vai ter acesso a quem estiver dentro do portal. Além das aulas da semana, nós temos outras aulas aqui dentro do portal. Nós temos o meu segundo cérebro e essa aqui é a nossa stack que nós vamos estar trabalhando aí durante muito tempo para as suas automações do code, para desenvolvimento do code. E eu te convido aí a você se tornar um membro fundador. Se você vir aqui, você vai ter acesso a diversos benefícios e se você gostou dessa aula, se você quer se aprofundar nessa trilha, basta se inscrever nesse canal, que as aulas vão sair toda terça-feira gratuitamente. E a partir do mês que vem, as aulas de terça-feira ficam por uma semana disponível. Na próxima semana vai ser na próxima semana fica só para quem for membro do portal Hub Web. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Vou te pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar